No final do encontro passado, introduzimos o capítulo 4, no versículo 1 apenas, cuja leitura é: Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: possuí um homem com a ajuda do Senhor. Vimos a etimologia de Adão, vimos a etimologia da palavra Eva, vimos a etimologia, ou seja, a origem, a raiz da palavra Caim. E agora retomamos o capítulo. Estamos no pós-relato do pecado original. O capítulo 3 fala do drama, e agora o capítulo 4 vai falar dos primeiros descendentes da humanidade. Especificamente Caim e Abel. No capítulo 4 falar-se-á também da descendência de Caim e da descendência de Sete. Versículo 2. E deu em seguida à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor e Caim lavrador. Então, o primeiro filho, o mais velho, o primogênito é Caim. Aqui a gente já tem uma alusão na negativa, bem remota, de nosso Senhor Jesus Cristo, primogênito dentre os mortos, para usarmos a expressão do apóstolo Paulo. Primogênito, mas unigênito. Unigênito, o único que foi gerado. Primogênito, o primeiro que foi gerado. Caim é o primogênito, mas não é o unigênito, porque Eva vai gerar, além de Caim, Abel e outros que não serão nomeados. Tá bem? Então Caim é o mais velho, Abel é o caçula. E deu em seguida à luz Abel. Deixemos de lado essa discussão tola até certo ponto, se logo em seguida foi um parto de gêmeos, isto é, saiu o primeiro, depois saiu o segundo, ou se foi 9 meses depois, ou 1 ano depois, ou 2 anos depois. Para nós isso é irrelevante. O fato é que ambos procederam do mesmo ventre, o ventre de Eva. Caim é filho de Adão e Eva. Abel é filho de Adão e Eva, e isso basta. Com relação às profissões, alguns dizem que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo. É não, meu bichinho, é não. A profissão mais antiga do mundo é de pastor e de lavrador. Prostituição vai entrar muito tempo depois na Bíblia, como meio de vida, muito tempo depois. Então evitem isto. O conhecimento sereno dos primeiros capítulos, do capítulo 4, do livro do Gênesis, já conclui sem nenhuma dificuldade. A profissão mais antiga é a de lavrador e a de pastor. Aliás, elas têm relação com a ordem que o Senhor Deus deu para o homem, de nomear os animais, de povoar e de submeter a terra. Ou seja, tudo é colocado, tudo é entregue, tudo é outorgado ao homem para que o homem cuide. Portanto, agricultura, vamos dizer assim, numa linguagem mais moderna, e pecuária, para dizermos também uma linguagem moderna, são as primeiras manifestações, após o pecado, da relação do homem com a natureza. Portanto, pastor tem relação com ovelhas e lavrador tem relação com a agricultura, com os vegetais. Penso que o versículo 2 não apresenta maiores dificuldades. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Vamos ler o versículo 4, porque se o versículo 3 fala de um, o que ele apresentou, o versículo 4 fala do outro, que ele também apresentou. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação. Um desavisado, merecedor de passar uma semana na carceragem da Polícia Federal,
trancafiado, sem tomar banho de sol, com brincadeira e tudo, olha para esses 2 versículos e diz que Deus parece não gostar da agricultura, somente da pecuária. E parece ter o seu queridinho, o seu prediletinho, porque olha para um e diz: me agradei desse, e daquele outro infeliz eu vou excluí-lo. Como se Deus tivesse sentimentos humanos, como se Deus tivesse seus queridinhos. Nada disso. Agora vem a pergunta fatal, com a qual eu concluí o encontro passado. Qual foi o motivo pelo qual Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim? Terá sido o objeto do ofertório, da oblação, ou seja, Deus não gosta de vegetal, Deus de vegetariano não tem nada, e Deus só gosta mesmo de animal, só gosta de gordura, só gosta de sacrifício de animais? Não. O que agradou a Deus na oferta de Abel não foi o sacrifício em si. Ele sacrificou aquilo que era fruto do seu trabalho. E o que desagradou a Deus no sacrifício de Caim não foi a oferta em si, porque Deus conferiu à natureza a agricultura para que o homem a dominasse. Um optou por ser lavrador, o outro optou por ser pastor. Onde está a explicação então? Um vai matar o outro. Alguém pode chutar assim: foi inveja, foi ciúme. Bem, não está errado, mas não foi a raiz primeira. Há 2 textos do Novo Testamento que explicam por que Deus olhou com agrado para Abel, versículo 4, e para a sua oblação, e não se agradou do sacrifício de Caim, como aparece no versículo 5, por favor, Wellington, versículo 5. Mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Continuou o texto, versículo 5, Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. Bom, vamos então agora a 2 textos do Novo Testamento, porque lá nós encontramos a resposta. O primeiro texto é a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Aqui já temos uma primeira parte da resposta. O que era que o sacrifício de Abel continha, que faltava evidentemente no sacrifício de Caim? Juntos? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Atenção, ele ainda fala aqui, não é num sentido literal, por favor, como se o defunto ficasse falando lá no cemitério e o corpo dele falasse alguma coisa, é falar num outro sentido, ou seja, ele deixou um legado, ele deixou um testemunho, ele deixou um exemplo, e esse exemplo ainda hoje, aspas, fala. Não é no sentido de falar oralmente, por favor. Então já temos aqui uma parte da resposta. A fé de Abel. E vejam bem, o texto, Hebreus 11, 4, não diz que o sacrifício de Caim não tinha fé. Não. Foi pela fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo. A superioridade do sacrifício de Abel se deveu a uma fé maior. O texto não nos autoriza a dizer que Caim ofereceu um sacrifício sem fé, não. Mas foi o sacrifício de Abel bem superior ao de Caim. A questão aqui, a nota característica aqui, a nota distintiva aqui, o que faz a diferença aqui é a fé. Mas tem outro texto,
Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 12, um pouquinho mais na frente. Leiamos juntos. Não façamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Então temos agora um outro diferencial. Na carta aos Hebreus, a fé de Abel. Na 1 João, capítulo 3, versículo 12, as obras más do irmão. E aí, evidentemente, que entra a inveja. A inveja é uma das obras más. Mas o texto não se atém à inveja, às obras más. É possível que uma pessoa tenha fé e suas obras sejam más? Sim. É possível que uma pessoa tenha uma fé madura, intelectualmente bem formada, que conhece profundamente textos da Escritura, até decora textos da Bíblia, mas suas obras são abomináveis aos olhos de Deus? Quem pode dizer uma única frase de São Tiago que mostra que é possível você ter uma fé sem obras? A fé sem as obras é morta. Vamos à carta de São Tiago, por favor, capítulo 2, versículos de 14 a 19. Eu coloquei o versículo 19 porque esse texto termina com uma afirmação assustadora. Essa é a única vez na Bíblia que se diz que o demônio tem fé, que o demônio acredita em Deus. Portanto, ter fé até certo ponto, ela sozinha, destacada das obras, destacada de um conjunto de virtudes, ela pode não agradar a Deus. Existe uma fé satânica, existe uma fé demoníaca, porque os demônios creem, mas tremem. Atenção à partícula adversativa aqui, que vamos ler no versículo 13. Mas vamos à leitura em voz alta, Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 19. De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Creis que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e tremem. O texto é surpreendente e causa um impacto tremendo. A fé sem as obras. Isso também existe na vida do demônio. O demônio é um crente. Atenção que certos irmãos não gostam de ouvir isso, mas é verdade. O demônio é um crente. Eu sou crente. Não se anime muito com isso não, meu bichinho, porque o diabo também é um crente. E um crente cuja fé não é salvífica, pelo contrário, é fonte de condenação. Aliás, ele já está condenado mesmo. Os demônios creem, mas tremem. Fé sem obras. Bem, eu citei esses três textos, Hebreus 11, 1 João capítulo 3, e agora Tiago capítulo 2, justamente para explicar o que está na origem
o que se passou no coração de Caim quando ficou irritado, quando ficou abatido. É óbvio que aqui o ciúme, que a despeita, que a tristeza com o agrado da parte de Deus ao sacrifício de Abel, foi a causa da decisão de Caim de chamar seu irmão. Vamos ali no canto, e lá vai matar o seu irmão, coisa de que vamos tratar daqui a pouco. Então, vejam os versículos, de novo voltemos para Gênesis 4, porque o Senhor olhou com agrado para Abel, mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Aqui, o tema do conhecimento do coração do homem quando realiza o sacrifício, no nosso caso, qualquer tipo de sacrifício, mas particularmente a Santa Missa, Deus conhece o que se passa no coração. Portanto, o ato de ir à missa, de celebrar a Santa Missa, pode ou não agradar a Deus, dependendo da disposição do coração de quem participa da missa. Está claro? Assim, a missa, objetivamente falando, agrada a Deus, porque é a perpetuação do único, do eterno, do definitivo, do irrepetível sacrifício de Cristo no Calvário. Objetivamente falando, a missa agrada a Deus. Fazer isto em memória de mim é a ordem do próprio Jesus. Agora, na vida de cada participante da missa, que oferece a Deus com o pão e o vinho consagrados, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, se aquele coração conserva aquilo que ofende a Deus, o pecado, o sacrifício daquela pessoa não agrada a Deus, ofende a Deus, é um insulto a Deus. Está claro? Ficou claro? Ficou claro? Muito bem. Então, dito isto, Caim ficou extremamente irritado com isso e seu semblante tornou-se abatido. Aqui nós já temos, atenção, é mais uma consequência do pecado. Atenção. O capítulo 3 é o pecado de Adão e de Eva. A partir do capítulo 4, são as consequências do pecado nos seus descendentes. Nós, a nossa pobre humanidade. Eles são os primeiros descendentes de Adão e de Eva. E aqui nós já temos como qualificar esse sentimento extremamente irritado. Não vai pecar quem disser ira, não vai pecar quem disser fúria, não vai pecar quem disser extrema raiva. Não é uma irritação qualquer, por favor, é uma extrema irritação. Portanto, poderíamos até dizer um acesso de cólera, um destempero irracional, louco, insano e assim por diante. E depois a comoção, o estado de sua alma tornou-se abatido. É lógico que daí nascem muitos sentimentos perversos, e um deles, a vingança. Mas vejam que a vingança aqui vai ser algo, ela por si só já é irracional, porque é pecado, mas a vingança para eliminar alguém que não fez nada contra você. Abel não insultou Caim, não disse um palavrão a Caim. Abel não prejudicou Caim. E isso já mostra, no começo da história da humanidade, a estupidez, a insanidade, a irracionalidade, o absurdo, o caráter inconcebível desse sentimento que vai se traduzir num gesto homicida, no caso fratricida. Frater em latim significa irmão, o sufixo ida significa aquele que mata. Suicídio, sui, você mesmo. Homicídio, você mata o seu semelhante. Homo,
igual, você mata o igual. Fratricídio, você mata o seu irmão. O parricida é aquele que mata o pai, o matricida é aquele que mata a mãe, e assim por diante. Então, está avançando o primeiro fratricídio da história da humanidade. Antes do pecado de Adão e de Eva, o Senhor Deus faz uma advertência a ambos. Vós podeis comer de todos os frutos das árvores do jardim, mas não comais do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que comerdes morrereis. É uma advertência. Depois do pecado, o Senhor Deus faz uma pergunta a Adão. Qual foi a pergunta? Onde estás? Onde estás? Onde estás? Eu ouvi teus passos, estava no jardim e me escondi porque eu estava nu. Segunda pergunta: quem te disse que tu estavas nu? Acaso comeste do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Foi a mulher, você colocou do meu lado, ela me deu o fruto e eu comi. Qual foi a pergunta que o Senhor Deus fez para a mulher? Por que fizeste isto? Foi a serpente que me iludiu e eu comi. O bobalhão responde da pior maneira possível, e a bobalhona, a companheira dele, responde também de forma bem trágica. Muito bem, mas aqui, antes de Caim perpetrar o seu crime, o seu propósito, a bondade de Deus vai ao encontro dele. Se vocês quiserem dizer em nível de consciência, nenhum problema. Deus falando na voz da consciência dele, nenhum problema. Se tratou de uma voz perceptível pela audição, também nenhum problema. Para nós também isso é irrelevante. O fato é que o Senhor Deus, cuidando de Caim, advertindo Caim, exortando Caim, indo ao encontro da consciência de Caim, lhe faz duas perguntas. Por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Pergunta que um desavisado pode fazer. Esse Deus não sabe o motivo das coisas e fica perguntando. Ora, me poupe, me economize, caro irmão. Há determinadas perguntas cujo perguntante, com o perdão do neologismo, faz, não porque não saiba, mas faz para ajudar você a chegar a um determinado ponto que ele quer que você chegue. Há determinadas perguntas cuja resposta nós sabemos, que são feitas para ajudar o interrogado. Não é que o interrogante não saiba, é para que o interrogado descubra, ou reflita, ou repense, ou reconsidere, e assim por diante. Por que estás irado? Nosso Senhor Jesus Cristo, quando recebeu o beijo de Judas, fez uma afirmação para Judas. Com um beijo tu traz o Filho do Homem. Foi uma afirmação, não foi uma interrogação. Mas na cruz, Jesus faz uma pergunta: por quê? Claro que a frase toda é: por que me abandonaste? Mas vejam, por quê? É claro que o pecado não tem lógica à luz da fé, mas tem uma incrível lógica à luz da razão mergulhada no pecado. Pergunte a qualquer bandido por que ele fez aquilo. Vocês já ouviram alguém, depois de ter cometido um crime, entrevistado na TV, responder assim: não tem explicação o que eu fiz? Talvez até você já tenha escutado. Agora, convenhamos, é uma vez ou outra. Uma vez perdida na vida, a pessoa, depois que comete o crime, tem a serenidade de dizer: não há explicação. Ou então, pelo menos, ele fica calado e não fala nada para o repórter. Mas às vezes não falam para os repórteres, é por vergonha, é com a cara, o rosto virado, porque não quer que a família veja, que os amigos vejam, está envergonhado, enfim. Mas via de regra,
seja no interrogatório, seja numa CPI, seja, sei lá, por que você fez isto? Ele ainda tenta justificar. Ele bateu em mim, eu estava com fome, eu estava com isso. Tem uma explicação lógica. Na lógica do pecado, por favor, não é a lógica da sã razão, não é a lógica da fé de forma alguma. Por que estáis irado? A voz de Deus na nossa consciência, caríssimos, e aqui vai um pouco de teologia, de espiritualidade nessa afirmação. Nas duas, aliás, por que está abatido o teu semblante? Qual é a razão disso? Se nós repararmos bem, muito da nossa ira é algo absolutamente desproposital. Muito do nosso abatimento, da nossa indignação, da nossa desolação, da nossa frustração, é algo, se nós analisarmos, se formos cavar, a gente percebe, mas isso não se sustenta. Há determinadas pessoas que têm o bom senso de abrirem o seu coração com alguém bem preparado, alguém de uma certa espiritualidade, de uma certa maturidade, alguém que com objetividade começa a cavar, a ir realmente nas raízes, na motivação daquela raiva, daquele abatimento, e vai percebendo que aquilo é coisa, em certos casos, de infantilidade, de criancice, de imaturidade, de pirraça, de birra, né? Um garotinho dengoso, menininha mimada, não só menininha, mas também até mulher casada, até homem idoso, com essas birrinhas, com essas picuinhas, com essas raivinhas, com essas, faça-me o favor, por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Nas palavras do Senhor que se seguirão, precisamente no versículo 7, nós já temos uma parte da explicação do antônimo das palavras do Senhor. A gente tira exatamente aquilo que Caim está alimentando, o joio, aquela semente venenosa que está sendo regada pela ira e pelo abatimento. Ele voluntariamente deseja que essa semente cresça, amadureça, aflore na sua inteligência e na sua vontade. Ele dá asas, por assim dizer, a esse sentimento infame, a esse, vamos chamar, instinto assassino. Portanto, o porquê não vai ter resposta, nem o primeiro porquê, nem o segundo porquê. E aqui, o primeiro conselho de Deus depois do pecado. O primeiro conselho de Deus. Versículo 7. Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Eu penso que aqui nós temos me permitam a expressão um pouco comum, corriqueira, um prato cheio para psicólogos, para psiquiatras, para teólogos, para orientadores espirituais, no tratamento. Claro que o que nos interessa aqui é a teologia, é a fé, até porque o livro do Gênesis integra a Bíblia, que é um livro de fé, que deve ser lido à luz da fé, se quisermos desfrutar dele. Mas a associação entre causa e efeito, a relação entre causa e efeito, de indignação, de ira, de irritação, traz também o remédio, que não está fora de nós. O tratamento para determinados comportamentos, para determinados sentimentos, que nós voluntariamente alimentamos, especificamente raiva, ira,
abatimento, desejo de vingança e por aí vai. A primeira vez que o Senhor Deus aconselha a humanidade na pessoa de Caim depois do pecado, é um conselho impressionante. Não busca fora, vá descansar, vá tomar banho, vá fazer uma terapia, vá fazer yoga, você não está zen, você não está isso, você não está aquilo outro. Se praticares o bem. É claro que no tempo de Caim, o conceito de bem não estava muito claro. Para nós cristãos que lemos o livro do Gênesis à luz do Novo Testamento, o bem é Cristo, as palavras de Cristo, os mandamentos de Cristo, o Evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo. Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Reabilitação do homem com a prática do bem. A cura de muitos males interiores, de muitas chagas interiores, pela prática do bem. E aqui podemos nomear o bem com tantas vertentes: praticar a verdade, não mentir mais; praticar a justiça, não mais a injustiça; praticar a pureza, não mais a indecência; retomar a vida de oração, quando você, dado que você até agora tem levado uma vida sem oração, e assim por diante. Prática do bem. Reabilitação a partir de você. Interessante. Não é que, isso não é pelagianismo. Pelágio foi um herege dos primeiros séculos da igreja que defendia que o homem era bom, que não precisava da graça de Deus para a prática do bem. Ele errou, porque Jesus, João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Se praticamos o bem, é com o auxílio de Cristo, é com a graça de Cristo, é pelos méritos de Cristo, é pela força de Cristo, é pela dádiva de Cristo. Mas vejam que preciosidade lá no livro do Gênesis, escondidinha nesse versículo tão bonito. Você está pretendendo praticar o mal. Somente a pretensão já desabilita você. O que é desabilitar? É tornar uma pessoa não hábil. O que é reabilitar? Reabilitar significa não tinha habilidade para nada, não servia para nada, e agora foi reabilitado. Voltou a exercer, voltou a praticar, enfim. Vejam que no verbo, olha o verbo reabilitar-se ali. Antes de matar o irmão, já estava desabilitado. Já estava morto interiormente. A reabilitação de Caim se dá com a prática do bem. E é óbvio, como eu disse ainda há pouco, se o bem tem muitas vertentes, é lógico que duas das práticas do bem para reverter o quadro. Qual é o melhor caminho, humanamente falando, mas supondo sempre a graça de Deus, para uma pessoa extremamente irritada? Uma pessoa extremamente irritada, versículo 5, ou irada, versículo 6, qual é o remédio contra a ira? A paz de espírito. Começa por aí, não é? Quando você não alimenta de propósito aquela raiva. Isso me faz lembrar, lá no Nordeste tem algumas pessoas, não vou dizer em que município, tem algumas pessoas que ainda hoje tão iradas, tão vingativas. Sabe o que elas fazem para não esquecer o mal que elas sofrem? Por exemplo, fulano matou alguém da minha família. Eu não vou enterrá-lo no cemitério, vou enterrá-lo no quintal da minha casa, para olhar para o túmulo todo dia e alimentar o propósito de um dia matar quem matou meu amigo, meu pai, minha mãe, etc. Olha que instinto triste. Pois tem isso na minha terra, viu? Eu acho que tem em todo canto, porque a natureza humana é um mistério insondável. Mas há pessoas que voluntariamente querem alimentar a ira e gostam de tratar do assunto, de mexer na ferida, e quando ninguém está tratando, ela vai e trata do assunto, e fica muito feliz quando uma pessoa liga o telefone, vai ao encontro dela e pergunta: mulher, me conta, e fulano que te bateu, e fulano que te traiu. Mulher, tu não pode deixar por isso mesmo, não. Isso não pode.
sabe, o cão chupando manga, atiçando o coração da pessoa para se vingar, para não deixar isso por menos, tem pessoas assim. Uma série de cuidados a gente deve ter, não tratar dos assuntos, porque isso não traz nenhum benefício. Lógico, quando precisar tratar, porque não tem como tratar, mas da maneira mais sóbria possível, sem alimentar o sentimento, enfim, não tratar com certas pessoas, certos fuxiqueiros de carteirinha, certas pessoas que adoram ficar mexendo, como uma ferida que está cicatrizando, mas alguém chega aqui para cortar, para sair o sangue mesmo, para expor de novo a ferida. A oração, o jejum, a prática da caridade, pensar na vida eterna, na prestação de contas dos nossos atos diante de Deus, pensar também no inferno, pedir o socorro da bem-aventurada Virgem Maria, conversar com pessoas cujas palavras são de perdão, são de reconciliação, ou seja, uma série de medidas, de cuidados humanos e também sobrenaturais, a oração, a confissão, a celebração da Eucaristia, enfim, todos esses elementos, mas principalmente a prática da caridade, conviver e se doar às pessoas pobres, pequenas, miseráveis. A prática da caridade também cura as chagas da alma. Pois bem, então, versículo 7. Aqui nós temos pano para as mangas, para a gente desdobrar isso em tantas palestras, em tantas vertentes, em tantos aspectos da cura interior, sempre com a graça de Deus. Vejam que no versículo 7 nós temos duas vertentes: se praticares o bem e se procederes mal. Quem pode dizer qual é o salmo que fala dos dois caminhos? Feliz o homem que medita na lei do Senhor e nela se compraz noite e dia, etc. Os maus não são assim. Salmo primeiro, o primeiro salmo. Muito bem. Então, se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te. É curioso como já aqui nós temos uma relação entre causa e efeito de pecado e postura nossa. Dependendo da nossa postura, o pecado bate na nossa porta. Não é que o pecado anda por aí procurando as pessoas, é o contrário. Nós é que criamos condições para pecar. Santo Agostinho, a respeito do diabo, dizia que o diabo é como um cachorro amarrado na quina da parede. Ele agride, ele arranha, ele prejudica quem chega perto dele. Se você se expuser a ele, você vai ser arranhado. Agora se afaste dele, ele não toca você. Fugi do demônio e ele fugirá de vós, diz a carta de São Tiago e também a carta de São Pedro, a primeira. Pois bem, fuja do demônio, ele foge de você. Há muito de tentações que batem na nossa porta, porque foram provocadas por nós mesmos. Se procederes mal, o pecado estará sempre à tua porta. Então, aquela afirmação de eu não sei porque eu sou tão tentado na vida, eu não sei porque tanta provação na minha vida, bem, é uma frase de respeito, nós temos que respeitar quem faz esse tipo de afirmação. Às vezes, a pessoa realmente não faz por onde as tentações chegarem à sua casa, à sua porta, ao seu coração, mas outras não. Outras fazem por onde? Porque procedem mal. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta espreitando-te. É o tal negócio. Lembram qual é o penúltimo pedido do Pai Nosso? Não nos deixeis cair em tentação. Só que alguns pedem, mas eles mesmos se expõem à tentação. Oxente, mas não me deixe cair em tentação. A tentação de dirigir embriagado. Mas eu estou bebendo. Eu bebo sim, estou vivendo. Mas como? Ou aquele outro que não me deixe cair em tentação de trair a minha esposa,
mas ele anda com pessoas suspeitas, está se envolvendo com pessoas suspeitas, está dando asas a certas gracinhas, a certas insinuações de fulano e de Beltrana. Ora, você está mexendo com fogo, rapaz. Você está brincando com quem? Com mulher? Ô, Dom José, não desmereça as mulheres. Não estou falando das mulheres como um todo, mas, por favor, eu me refiro a uma mulher atrevida que não tem nada a perder e que está se insinuando para o homem. Não dê asas para ela e você corta a tentação. Agora, se você fizer corpo mole e vem uma gracinha, vem uma cantada, vem isso e vem aquilo outro, e você não se expõe, está procedendo mal, o pecado vai bater à sua porta. Bom, eu penso que é muito rico esse versículo 7. E vejam o final dele: tu deverás dominá-lo. Tu deverás dominá-lo. Ou seja, a responsabilidade principal é sua. É claro que eu vou ajudar você, mas a responsabilidade principal é sua. É você quem vai dominá-lo. É você quem vai dominá-lo. E aqui a gente podia lembrar a armadura do cristão, citada pelo apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, também na carta aos Gálatas, não é? E também, por favor, uma outra observação que eu faço antes de pularmos para o versículo 8, tu deverás dominá-lo. Alguém pode dizer, mas a tentação é grande, a tentação é maior do que as minhas forças. Às vezes o pecado vem com uma virulência, com uma agressividade, com uma força tão grande que eu, pobre criatura, eu sou humano como todo mundo e não resisti. Pergunta: existe tentação irresistível? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, para responder à pergunta: existe tentação irresistível? Existe uma tentação na qual você diga, essa eu não posso resistir, eu tenho que resistir mesmo, logo, coitadinho de mim, que diante de uma força tão grande, eu não aguentei e sucumbi? Errado. Todos em voz alta: não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Então vejam, se eu fosse a senhora, eu anotava aqui, eu destacava aqui, botava um santinho nessa folha para não tirá-la aí nunca mais. O pecado pode ser dominado, qualquer pecado. Então, nesse sentido, a ordem do Senhor Deus a Caim aqui é perfeitamente plausível. É difícil, mas tudo depois do pecado se torna difícil, por favor. Ser santo não é fácil não, ir para o céu não é fácil não, vencer a tentação não é fácil não, dominar o pecado não é fácil não. Labuta, suor, penitência, oração, vida sacramental, mortificação, jejum, caridade e todos os meios espirituais para se dominar o pecado. Temos mais alguns minutos, vamos avançar. Versículo 8, por favor. Caim disse então a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre seu irmão e matou-o. Aqui, o espantoso, o grotesco, o repugnante, o inominável. Não há explicação? Foi um monólogo? Não sabemos concretamente como isso aconteceu. Disse genericamente, atirou-se sobre seu irmão. Houve luta corporal? Não sabemos. Tentou Abel se defender? Não sabemos. O fato que interessa é um irmão matou o outro. De novo, eu acho que eu já citei Sabedoria 2, 24. Vamos de novo a Sabedoria, capítulo 2, versículo 24, lá no Antigo Testamento. A frase é surpreendentemente clara e relaciona inveja a homicídio, inveja a assassinato. A inveja é um tipo de morte.
A inveja primeiro deseja o mal, depois começa a traduzir por palavras e por atitudes males contra a pessoa. E se isso não for contido em tempo, pode chegar às vias de fato. Vocês sabem o que são vias de fato? É matar mesmo. É matar mesmo. Se bem que há vários tipos de morte. Você tira a paz da pessoa, você calunia a pessoa, você humilha a pessoa, você tira as pessoas amigas e amadas daquela pessoa, você sai destruindo a pessoa aos poucos. E existe o assassinato via de fato mesmo, contrata alguém para matar, ou você vai lá e mata, e assim por diante. Todos juntos, Sabedoria, capítulo 2, versículo 24. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio prová-la-ão. A frase é assustadora. Então já sabemos, em Gênesis 4:8, quem instigou Caim para matar seu irmão. O instinto assassino é próprio do diabo. Para ganhar uma passagem para Maceió, minha terra, quem pode dizer quando foi que Jesus chamou o demônio de assassino? João, capítulo 8, versículo 44. Todos juntos, por favor. Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Homicida. Então já sabemos quem está na origem do primeiro fratricídio da história, do primeiro assassinato da história. Ele. Homicida. E quem pode dizer qual foi a outra vez que o Senhor falou, não nesses termos, mas se referindo ao demônio como assassino? No mesmo Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10, capítulo 10, versículo 10, 3 verbos que Jesus utiliza para falar do demônio chamado de ladrão, roubar, matar e destruir. Matar. Então, aqui, nosso Senhor Jesus Cristo está falando deste inimigo do gênero humano e do próprio Deus. Homicida, João 8:44. Assassino, matar, João capítulo 10, versículo 10. Esse assassino, Sabedoria, capítulo 2, versículo 24. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Invejoso e assassino. Portanto, esses dois adjetivos, esses dois qualificativos sempre vão andar juntos, seja no diabo, seja em qualquer pessoa. Por favor, todo sentimento de inveja é homicida. O invejoso é um assassino em potencial. É o sentimento mais baixo, mais repugnante, mais vergonhoso, mais grotesco que existe na face da terra. Porque é satânico por antonomasia, por definição. Na origem da inveja, temos o demônio, não o homem. E qualquer pessoa invejosa, porque o demônio é invejoso e assassino, toda pessoa invejosa está disposta a matar aquele de quem ela, vendo ou sabendo que tem alguma coisa, conseguiu alguma coisa, sente tristeza com a vitória do outro. Recordo para isso, para terminarmos o nosso encontro, a definição de Santo Tomás de Aquino sobre inveja. Anote, quem tem caneta, por favor. A inveja é a tristeza pelo bem alheio, acompanhada do desejo de que esse bem seja destruído.
É bem completa essa definição. O invejoso é aquele que sente tristeza com o bem do outro, com a vitória do outro, com o marido do outro, com a conquista do outro, com a nota do outro, com a beleza do outro, com seja lá o que for do outro. Tristeza acompanhada do desejo de que esse bem seja destruído. É isso. Aquela mulher que vê o casal feliz e fica triste e deseja que os dois se matem, que os dois se separem, e deseja a morte dela para ficar com ele, ou a morte dele para ficar com ela. A tristeza porque o outro tem uma virtude, porque o outro conquistou alguma coisa. Tristeza pelo bem alheio, acompanada do desejo de que esse bem seja destruído. A mais horripilante de todas as pragas que assolam o coração do homem, a inveja. No próximo encontro, retomaremos o que se segue ao assassinato de Caim, de Abel, da parte de Caim, e o que se seguirá à humanidade depois desse ato infame.